Olá, estão prontos? Mais um dia de aventuras e desafios e surpreendentes revelações no livro de Juízes. Hoje é o capítulo 10, mais um dia diferenciado, uma história diferenciada e um aprendizado para a vida toda, para mudar a nossa história, para mudar a nossa vida, para estar nos elevando para um próximo nível, um próximo momento da nossa vida, ok? Hoje estamos no 10º dia da nossa jornada no livro de Juízes. Eu chamo de jornada épica de Valquíria, porque épica, né? Porque é de um tempo épico. Então vamos estar lendo esse capítulo 10 e tirando lições para a nossa vida, para esse tempo, para esse dia que chamamos de hoje, segunda-feira. Capítulo 10. Depois de Abimeleque se levantou para livrar Israel, Tola, filho de Puá, filho de Dodô, homem de Issacar, e habitava em Samir, na região montanhosa de Efraim. Julgou a Israel 23 anos e morreu, e foi sepultado em Samir. Depois dele levantou Jair, gileadita, e julgou a Israel 22 anos. Tinha este 30 filhos, que cavalgava 30 jumentos, e tinha 30 cidades, e que se chamavam Avarote e Jair, até o dia de hoje, as quais estão na terra de Gileade. Morreu Jair e foi sepultado em Camom. Tornaram os filhos de Israel a fazer o que era mal perante o Senhor e serviram aos Baalins e a Astarote e aos deuses da Síria e de Sidom, de Moabe, dos filhos de Amon e dos filisteus. Deixaram o Senhor e não o serviram. Acendeu-se a ira do Senhor contra Israel e os entregou nas mãos dos filisteus e nas mãos dos filhos de Amon, os quais, nesse mesmo ano, vexaram e oprimiram os filhos de Israel. Por 18 anos, oprimiram a todos os filhos de Israel que estavam da além do Jordão, na terra dos amorreus, que estavam em Gileade. Os filhos de Amon passaram o rio para pelejar contra Judá, Benjamim e Efraim, de maneira que Israel se viu muito angustiado. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, dizendo: Contra ti havemos pecado, porque deixamos o nosso Deus e servimos ao Baalins. Porém o Senhor disse aos filhos de Israel: Quando os egípcios e amorreus e os filhos de Amon e os filisteus, os sidônios, os amalequitas, moatitas, vos oprimiram, e vós clamastes a mim, não vos livrei eu das mãos deles? Contudo, vós me deixastes a mim e servistes a outros deuses, pelo que não vos livrarei mais. Ide e clamai aos deuses que escolhestes, eles que vos livrem no tempo de vosso aperto. Mas os filhos de Israel disseram ao Senhor: Temos pecado, faze-nos tudo quanto te parece bem. Porém, livra-nos mais desta vez, te rogamos. E tiraram os deuses alheios do meio de si e serviram ao Senhor. Então já não pôde mais ele reter a sua compaixão por causa da desgraça de Israel. Tendo sido convocados, os filhos de Amon acamparam-se em Gileade, mas os filhos de Israel se congregaram e se acamparam em Mispa. Então o povo, aliás, os príncipes de Gileade, disseram uns aos outros: Quem será o homem que começará a peleja contra os filhos de Amon? Será esse o cabeça de todos os moradores de Gileade. Quem será? Isso é só para amanhã. Mas a lição que a gente pode tirar, né? Como é a nossa proposta, né? A proposta que Deus traz no nosso coração é que, ao passo que a gente vai lendo a palavra dele, a gente tenha momentos de reflexão sobre a nossa própria vida, né? E eu gosto de fazer isso pela manhã, porque durante o dia você acaba pensando na palavra de Deus em todo o período, né? Você acaba tendo oportunidade de rever e pensar sobre isso. A primeira lição que a gente vê é que no capítulo de 1 a 6, os versículos falam de juízes que foram até sem expressão,
né? Eles foram homens que foram apenas mencionados nesse livro. Acabando de serem mencionados, o povo começou a ter aquela atitude que eu havia falado no início, ao seu ciclo vicioso, aquele ciclo de volta para os deuses, o Deus deixa eles nas mãos desses deuses, dessas nações, e eles vivem em aperto, eles voltam a clamar ao Senhor. Então, eles tiveram uma conversa séria com Deus, né? Eles se viram em aperto, 18 anos, eles se ficaram muito angustiados com essa opressão e eles voltaram a clamar ao Senhor. Eles lembraram de quem realmente podia livrá-los. E eles voltaram para Deus. Quando chegou diante de Deus, Deus falou para eles assim: eu não vou te livrar mais. Te livrei de 300.000 pessoas. Deus já te livrei de tantas vezes e vocês voltam a servir esses deuses, que esses deuses te livrem no momento de aperto. Aí a gente pensa, a quem a gente recorre no momento de aperto, no momento de aflição? Geralmente, o povo de Israel, quando estava tudo bem, eles voltavam para Baalins. Eles ficavam com esses outros deuses. Ele deixava o Senhor que os tirou do Egito. Mas, quando a situação apertava, eles voltavam para Deus. E isso se tornou uma constante na vida deles. Mas eu queria te fazer pensar, e eu também coloco também diante de mim, o que eu estou fazendo? Eu tenho feito esse ciclo vicioso? Eu tenho feito... A gente faz perguntas para nós mesmos. Faça a pergunta para você. Você está nesse ciclo vicioso? Você fica indo e voltando? Você fica indo e voltando várias vezes para Deus e saindo e voltando? O que você tem feito da sua vida? Quais são as suas escolhas? Aí o povo de Israel se apertou. Deus falou, não vou te livrar. E eles já sabiam o código. É uma coisa muito importante que a gente tem que aprender. O código é tirar os ídolos de dentro de você. Eles tiraram todos aqueles ídolos estranhos daquela região, da sua casa, e a palavra que mais me chamou a atenção foi que Deus não pôde reter a sua misericórdia, a sua compaixão. E olha só, quando você descobre como que você vai mover a compaixão de Deus, eu te pergunto, por que você não faz isso ao invés de ficar batendo cabeça de porta em porta? Como mover a compaixão de Deus? Tirar todos os ídolos do seu coração, tirar tudo que não é adoração verdadeira, tirar tudo que Deus não gosta. E aí a Bíblia fala que Deus não pôde mas conter as suas misericórdias. E outra coisa que a gente acaba percebendo, essa convocação. Os príncipes, né? Os príncipes perguntam uns aos outros, quem será o primeiro a atacar o povo que está nos esperando para essa batalha? Aí eles perguntam, qual será o homem? Quem será esse cabeça? Qual homem? Quem será? Aí eu te pergunto, quem será a pessoa que vai estar respondendo a essa convocação? Eles estavam querendo saber qual seria o homem, né, o chefe de tribo que estaria indo à frente deles nessa batalha, que estaria guerreando a seu favor. E aí eles vão ter, né, amanhã a gente vai saber quem será esse homem. Eu já sei, você também deve saber quem será esse homem. Mas houve essa pergunta, quem será o homem que vai nos liderar nessa batalha? Aí eu pergunto para mim, né? Quem será? A Bíblia fala em Gênesis 1:26 que nós, a humanidade, os homens, né? A gente chama os homens de uma maneira geral, né? Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus para o propósito de governar sobre todas as coisas na terra. Os homens, né? Adão colocou nome em todos os animais, Eva foi a mãe de todos os seres viventes. Então, houve um propósito quando Deus criou a humanidade. Deus nos criou para governar. E você? E eu? Nós temos sido governados ou nós estamos governando? Nós estamos indo na nossa batalha, nós estamos indo pela nossa batalha guiados por Deus, ou estamos sendo mais um reles soldados? Deus nos chamou para ir à frente, para ir adiante, como generais do reino dele, como pessoas que vão na frente da batalha,
desbravar, vencer e governar, a primeira coisa, primeira situação, primeiro momento de governança que você precisa ter é da sua própria vida. Então eu quero te convidar nesse dia para você cuidar da sua vida, governar as suas emoções, governar as suas finanças. Aí eu falo assim, as suas finanças, a sua vida, governar as suas questões. Porque quando nós não governamos as nossas emoções, ela nos governa. Aí somos pessoas de altos e baixos emocionais, somos pessoas irritadas, somos pessoas completamente descontroladas. Mas quando nós governamos as nossas emoções, quando nós governamos a nossa vida, ninguém nos governa. Ninguém nos governa. Mesmo tendo governo, liderança, completamente normal. Mas nós somos pessoas que estaremos governando, porque nós somos a imagem e semelhança de Deus, e Ele falou para nós, dominai a terra e sujeitai-a. Que nesse dia de hoje, o 10º dia, você se lembre que você é a imagem e semelhança de Deus. Eu faço isso também para mim. O bom é que que eu estou falando com vocês, e eu estou me vendo. Eu posso falar para mim, governe a sua vida, se lidere, não fica esperando as coisas caírem do céu. Não espere pelos outros, não espere pelo governo, não espere pelo pastor, não espere pelo papa, não espere por ninguém. Governe a sua vida, vai viver a sua vida, vai viver aquilo que Deus tem para você. Então que nesse dia você possa ter feito sentido para você esse vídeo, que você aprenda a governar a sua própria vida e que você responda, quem será o homem que vai nos liderar? Ok? E amanhã a gente vai ver quem será esse homem quem será o próximo juiz de Israel. Tá bom? Bom dia e que você possa ter gostado desse vídeo. Não esquece de dar o seu like, compartilhar e comentar com a gente. Um beijo e até amanhã.